Fala pessoal, hoje eu quero falar de dois assuntos, vou tentar encurtar, sobre a expressão FOMO, e sobre a virada de chave. Por que eu quero falar os dois? Eu acho que os dois estão ligados um ao outro, e eu quero trocar essa ideia, comentar um pouco sobre o medo de perder as oportunidades, medo de ficar de fora das oportunidades. Para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem, se esse vídeo for relevante para vocês. Deixa um like, compartilhe com seus amigos e ativa o sininho. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Ajuda a crescer o canal. Pessoal, estou ativo no Instagram, inclusive. Eu quero trocar uma ideia, eu quero bater um papo hoje sobre uma expressão usada na vida, que é o FOMO, que é traduzido para o português, que é o medo de perder as oportunidades, o medo de ficar de fora das oportunidades. E a relação dela com a virada de chave. Quando você tem uma expressão, essa expressão ela é muito usada na vida geral, não é só no mercado financeiro, é quando você está principalmente com sintoma de ansiedade. Por exemplo, você está lá numa operação e aí você, com receio de que aquela operação ela não vai dar certo, ou seja, você vai perder aquela oportunidade, você simplesmente, antecipadamente, vai lá e pum, dá um clique, dá um comprar ou vender e você se antecipa ao processo. Porra, Marcelo, o que tem a ver com virada de chave? Então, a virada de chave ela tem a ver com aquilo que você vivenciou no processo e aprendeu a controlar o seu medo, controlar a sua ansiedade, controlar o seu eu, o seu processo interno. Cara, todo mundo fala que o mercado financeiro ele tem mais a ver com o emocional do que a técnica, o gerenciamento de risco, e eu concordo. Eu acredito muito que a minha divisão ela é sempre assim: 50% emocional, eu vou explicar o porquê que é emocional, 25% técnica, 25% gerenciamento de risco. Quando você fala de emocional, não é porque você está um cara emotivo, ou uma menina emotiva, um rapaz emotivo, não é nada disso. Quando você fala do emocional, o emocional ele está muito ligado ao processo de ansiedade ou o processo de medo de alguma coisa. Medo. Ou o processo interno de você não estar bem fisicamente, ou psicologicamente, ou fisiologicamente, ou que você não dormiu bem, ou que você brigou com a esposa, ou que você está desatento, ou você está desconcentrado, você está... Esse processo, ele é muito... a desconcentração, ou seja, o processo que você está olhando para o mercado, vendo o mercado com uma série de oportunidades que não existem, faz você perder no mercado, faz você ficar negativo no mercado. Porra, Marcelo, só isso? Não é só isso, lógico não. Ter uma boa técnica é importante, ter um bom gerenciamento de risco é importante, mas acreditem, quando você está machucado no mercado, quando você está doído no mercado, quando você está apanhando do mercado, a tendência é que só piore ao invés de melhorar. E aí a virada de chave, ela vem exatamente na melhoria desse processo, na melhoria, no avanço desse processo. Quando você consegue curar suas feridas, quando você consegue entender que naquele dia, exemplo, você não está bem, ao invés de você operar, se você opera com mais contratos, eu opero com 10 contratos, ao invés de você operar com 10, cara, deixa eu ver como é que eu tô, eu vou operar com um contrato. Se naquele dia você começa a se autoavaliar, é isso que eu faço, quando você começa a olhar para dentro de você, e começa antecipadamente entender como é que está você para operar naquele dia, ele começa a virar o teu jogo. E isso faz uma baita diferença.
Eu falei para vocês num vídeo, um vídeo atrás, que uma das coisas que me ajuda é um conjunto de rotinas ou um conjunto de tarefas. Tipo um checklist. Cara, eu faço isso, eu faço aquilo, eu olho o mercado, eu olho isso, eu olho aquilo, vou para academia antes. Cara, não olho o mercado, depois eu começo a ver mercado, começo a falar com vocês no Instagram sobre o mercado. E isso funciona para mim, talvez não funcione. Aqui a complexidade, a nossa complexidade, ela é muito grande. Então, a virada de chave, ela está muito mais ligada ao nosso comportamento. Agora, principal é o comportamento da perda. Vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Vou elencar um determinado mês, só para vocês entenderem. Eu estava vindo bem, e aí um dia eu perdi a cabeça. E eu estava numa média de ganho de R$200, 150, 250, pô, show. Só que um dia eu simplesmente não aguentei, não segurei a onda e cometi uma falha, cometi um erro, cometi um delito e eu perdi R$1.000. Assim, pessoal, se eu tivesse me controlado naquele dia, aí eu avalio, esse dia é um dia especial para mim, um dia eu me avalio, me autoavalio, o que aconteceu, por que eu fiz isso? Eu estava sem dormir, porque eu não tinha me sentido bem, eu já falei isso no vídeo. Eu estava cansado, desconcentrado, desatento. Cara, é impressionante como é que o mercado financeiro, ele mexe com a gente. O primeiro lote que eu tomei foi um lote de R$100. Eu podia ter parado ali. Conclusão, eu não parei. Conclusão, ao invés de eu interromper com 10 contratos, eu podia ter continuado. Mas continuado com um contrato para entender se aquilo foi algo atípico ou se foi algo que realmente eu tinha que continuar ou tinha que parar. Enfim, uma decisão. Não, eu continuei com 10 contratos. Aí eu tomei um outro lote de 100, aí depois eu continuei com 10 contratos. Cara, inexplicavelmente eu continuei com 10 contratos e aí pronto. Quando eu vi, eu estava devendo 1.000. Aí naquele dia a pessoa fala, as perdas você não perde, você aprende. Naquele dia eu falei, cara, eu perdi para mim mesmo. Então a gente perde pra gente, a gente perde para nós mesmos. Eu voltei sempre a me autoavaliar, a gerar as minhas rotinas. Sequência voltou ao normal. Mas antes eu tive que entender que eu era o responsável por aquele processo. Com essa ladainha toda, o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar que se você não estiver bem, eu virei a chave, eu estou há 3 meses ganhando, você vai entregar um dia. Mercado financeiro é alta performance todos os dias, isso eu falo sempre. Mercado financeiro, o day trade principalmente, ele é alta performance, você precisa estar bem, você precisa estar legal, você precisa estar tranquilo, você precisa sentir você. Não faça nada que possa comprometer a sua grana. E isso está aqui. Aqui. Construir, melhorar os seus traumas. Por exemplo, vou dar outro exemplo meu. Um dos traumas que eu tinha, sabe qual é? Era ter começado errado no início. Então eu comecei errado, comecei com 100 contratos, comecei com 200 contratos. Sabia o que eu estava fazendo, operei um payroll com preço médio, fazendo 100, 100, 100. Quando eu vi, eu estava com 300 contratos e perdendo 50 mil reais. Então, eu comecei errado e para curar esse trauma é complicado. Então, não crie traumas para vocês. Não crie traumas internos para vocês. Construa.
aumente, construa uma história no mercado. Galera, mais uma vez obrigado. Marcelo, canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, compartilha com seus amigos, faça com que eles vejam meus vídeos. Eu quero muito aumentar o número de visualizações, é óbvio que para mim é importante, aumentar o número de inscritos, aumentar o número de pessoas atingidas, porque quando eu criei para isso, eu criei para ajudar. YouTube não dá dinheiro, gente, não dá. Aumentar o número de pessoas atingidas. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Fui.